Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos falar de direitos reais. E o tópico atinente a esse vídeo é poder falar sobre ações possessórias. É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Eu vou dividir a tela para que a gente não perca tempo. O que é que nós estamos trabalhando na nossa sequência de aulas? Estamos trabalhando com posse. Nós já trabalhamos as noções introdutórias dos direitos reais. Nós já falamos dos princípios fundamentais, nós já falamos das teorias atreladas à posse, nós já trouxemos alguns tópicos específicos à posse, e hoje nós vamos falar da proteção da posse. A gente vai falar de proteção possessória. Isso aqui é muito importante, tá bom? E aqui convém, primeiro, falar o seguinte: do que nós vamos falar aqui? Você já sabe que na posse o indivíduo possui alguns dos poderes de propriedade: usar, gozar, dispor ou reivindicar. Perfeito? Em qualquer um desses poderes, tendo um indivíduo, nós podemos formular que esse sujeito possui a posse de determinado bem. É um indivíduo que me empresta a caneta e fala assim: Ricardo, utilize a caneta até amanhã. Eu posso usar a caneta, estou usando um dos poderes de propriedade, então eu posso afirmar que eu tenho a posse desse bem. Agora, será que essa posse ela é protegida? Será que o ordenamento jurídico resguarda, protege, cria mecanismos para que eu possa proteger a posse? A resposta para isso é sim. O ordenamento jurídico ele resguarda. Só que nós temos que saber aqui que nós temos proteções possessórias atinentes ao direito civil, ao direito material, e nós temos proteções possessórias atinentes ao direito processual, tá bom? Então a gente vai fazer agora, primeiro, estas duas observações. Eu não abri o Código Civil, mas eu vou abrir aqui agora. Eu vou dividir a tela enquanto isso. Aliás, não vou dividir a tela, deixa eu abrir o Código Civil. Vou fechar o WhatsApp. Bora lá. Código Civil, e para a gente falar como é que o direito material, como é que o direito civil, ele encara a proteção possessória, a gente vai descer para o artigo 1210. Vem com o papai. 1210, tá? Olha que coisa interessante, quanta informação a gente vai poder trabalhar aqui na posse. Venha comigo, ó. Direito civil. Pois bem, eu falei para vocês que nós vamos trabalhar com o artigo 1210. E aí fala aqui o artigo 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse. Pronto. Então você já sabe que o ordenamento jurídico resguarda, protege a posse do sujeito. Agora fala assim, ó, no caso de turbação e restituído no caso de esbulho. Olha que coisa interessante. Aqui fala de dois termos novos para quem está trabalhando agora com direitos reais. Nós temos uma primeira palavra chamada esbulho. Eu vou botar nessa ordem, tá? E nós temos um segundo termo chamado turbação. O que é o esbulho para fins de direito civil? E você vai anotar. É a perda total da posse. No esbulho, eu perco totalmente a posse. A doutrina vai falar que a turbação, por isso que a gente botou na outra sequência, é a perda, ou pode ser, na verdade, a perda parcial da posse. A perda parcial da posse. Agora, o que é que a gente vai criar aqui? Nós vamos construir algumas palavras para que a gente possa compreender a situação de turbação e a gente vai trabalhar com os exemplos, tá bom? A turbação, a gente vai pensar em uma perturbação, em um incômodo. Incômodo da posse. O indivíduo está incomodando, o indivíduo está perturbando.
a posse do sujeito. No esbulho, o indivíduo está sendo, é a perda total, então ele está sendo privado da posse. Esbulho, perda total, privação completa da posse. Turbação é uma perda parcial da posse. É um incômodo na posse. Então vamos aqui trabalhar com dois exemplos. A primeira situação. Eu aluguei um imóvel para que eu pudesse passar o veraneio durante 10 dias. Situação 1. Alguns indivíduos entram na casa, pegam as minhas coisas e me retiram de lá. O que é que aconteceu comigo? Esbulho. Perfeito? Situação 2. Aluguei, ainda para o veraneio, um imóvel rural, imenso o imóvel. Eu estou utilizando e posso utilizar todo o imóvel em sua totalidade. Só que alguns indivíduos entraram no imóvel, estão ocupando parte da propriedade rural. Eu fui privado completamente da posse? A resposta para isso é não. O que houve aqui foi um incômodo. O que houve aqui foi uma perturbação. O que houve, portanto, foi uma turbação. Perda parcial da posse. Então, toda vez que você lê o Código Civil, você vai ver que quando se fala de turbação, é a perda parcial, e quando se fala de esbulho, é a perda total. Aqui cabe só uma observação, e aí eu vou mostrar a relevância de você entender o porquê é legal a gente diferenciar esbulho e turbação. Porque eu falei para você que o direito processual possui uma concepção acerca da proteção possessória e o direito material também possui as suas conotações. Por isso que a gente começou aqui vendo o que é que fala o direito civil acerca da proteção possessória, e eu vou colocar aqui a consequência, tá? E depois a gente vai para o direito material, para o direito adjacente. Vamos trabalhar com as repercussões de proteção possessória no CPC de 2015, tá bom? É legal a gente voltar ao seguinte, que pelo CPC nós trabalhamos com a perspectiva de legítima defesa e com a perspectiva de desforço imediato. Entenda, pela legítima defesa significa dizer que é lícito ao sujeito praticar atos de cunho protetivo ao bem, móvel ou imóvel, que esteja na sua posse. E exige-se também que esse indivíduo tenha um desforço imediato, que a reação seja imediata ou dentro de um lapso temporal adequado. Não convém aqui, se o celular está aqui comigo, o indivíduo pega o celular e sai e eu fico semanas, meses sem fazer nada. Não houve ali um desforço imediato para que eu pudesse reivindicar a minha posse. Tá bom? Então, olha que coisa interessante. Tendo isso em mente, eu agora posso falar para você como é que o CPC, qual é a repercussão no direito adjacente, como é que o direito processual ele olha e ele analisa e quais são as válvulas de escapes que o sujeito que teve a sua posse violada pode utilizar para ver resguardado o seu direito à utilização de uma posse tranquila e pacífica, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que nós podemos resumir essa proteção processual em relação à posse em três instrumentos processuais. Nós temos a reintegração de posse, integração de posse. Nós temos a manutenção de posse. Deixa eu botar o computador aqui. E nós temos os chamados interditos proibitórios. Nós temos, em matéria processual, três formas de proteger a posse, interditos proibitórios, de proteger a posse do sujeito. Nós falamos de uma ação de reintegração de posse, nós podemos falar de uma ação de manutenção de posse e numa ação de interdito proibitório.
Quando se fala de reintegração de posse, nós falamos de esbulho. Olha que coisa legal. Por isso que o direito material é importante. Você está vendo a consequência para o direito adjacente, para o direito processual. Como você já sabe que no esbulho há a perda total da posse, o sujeito foi privado. Exemplo, me tiraram da minha casa. Estava em casa, alguém entrou lá e me tirou da casa. Eu perdi a posse da casa. Fui completamente privado, totalmente privado. Se eu fui privado da posse, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir para que a minha posse, seja de um bem móvel ou imóvel, seja reintegrada. Que haja um retorno do status quo. Então, o que é que a gente fala de reintegração de posse? Se você já sabe que reintegração de posse se fala em esbulho, na manutenção de posse, nós falamos de turbação. Significa dizer que o sujeito está incomodando o outro. Ele está violando a posse. Imagine, hipoteticamente aqui, estou com essa caneta, se alguém retira ela e eu aperto, esbulho. Agora eu posso estar aqui com ela e alguém está incomodando. Pegou o bocal, tirou o bocal. Eu ainda estou com a caneta, mas está com o bocal. Eu perdi parcialmente. Nós vamos ingressar com ação de manutenção de posse em função da turbação. Agora, se fala de interdito proibitório quando nós temos uma ameaça à posse. Olha que coisa interessante. Vamos trabalhar com 3 exemplos para que a gente perceba as 3 situações. Exemplo 1. Eu ouço no noticiário que determinados indivíduos, na data de amanhã, irão invadir o meu imóvel. Perceba, a esbulho? Não, eu não perdi a posse. A turbação? Não, não perdi parcialmente a posse. Por enquanto, não tem ninguém efetivamente me perturbando. Mas há aqui uma ameaça. E essa ameaça pode ser protegida. Eu posso solicitar algum tipo de proteção ao Poder Judiciário para que o Estado possa me resguardar e possa defender a minha posse. Olha que coisa interessante. Situação 2. Eu ainda estou no meu imóvel rural e alguém invade parcela da minha fazenda. Eu não perdi, não há ameaça aqui, tá? Porque foi efetivamente praticado. Eu não perdi integralmente porque eu ainda estou na fazenda, ainda posso utilizar da fazenda, mas houve aqui uma turbação, uma perturbação, houve aqui um incômodo a uma posse tranquila do sujeito. Então, o indivíduo pode ingressar com um pedido com uma ação de manutenção de posse. E por outro lado, se o indivíduo perdeu integralmente o imóvel, ele vai solicitar uma reintegração de posse. É assim que o direito processual ele encara a proteção da posse. Agora, olha que coisa interessante aqui. Aqui, agora, a primeira característica das ações possessórias, que é a fungibilidade. Fungibilidade. Está presente ali no artigo 554 do CPC. Olha que coisa interessante. Pela fungibilidade, significa dizer que se um sujeito entrou com uma ação de reintegração de posse, quando, na verdade, era para ter ingressado com interdito proibitório ou com ação de manutenção de posse, o magistrado ele pode modular para adequar a proteção possessória. Significa dizer que pouco importa ao tipo de ação que se entrou. Pelo princípio da fungibilidade, o magistrado simplesmente modula e adequa ao pedido do indivíduo. Então, significa dizer que se eu entrei com ação de reintegração de posse, e na verdade é uma ação de manutenção de posse, não existe ilegalidade nenhuma em função da fungibilidade. Nós temos uma outra observação no que se refere a ações possessórias, é que, em função das suas naturezas, há a possibilidade de cumulação de pedidos em ações possessórias. Significa dizer, tão somente a título de exemplo, e aqui a gente pode citar, é o artigo subsequente, por isso que fica fácil, 555 do CPC. E um indivíduo, por exemplo, pode solicitar uma indenização de danos morais, uma indenização de danos materiais e ainda pode solicitar a reintegração de posse.
pode haver aqui uma acumulação de pedidos. O sujeito pode modular os pedidos, tá? Então, a título de exemplo, se o indivíduo entrou na minha fazenda e, para isso, ele quebrou na fazenda que eu estava com posse, tá bom? Formulei um contrato de aluguel, estava na fazenda, o contrato ainda estava em vigor, estava na posse do imóvel, mas o indivíduo, ele quebrou a parte do arame da fazenda. Os sujeitos que invadiram a fazenda quebraram a baia, violaram alguns animais, mataram alguns animais para que pudessem comer. Então, pode haver uma acumulação de pedidos. Além da proteção possessória, pode haver, a título de exemplo, uma ação indenizatória, tá bom? A título de dano moral ou a título de dano material, tá? Uma outra observação, que essa eu acho bem importante, aqui eu vou botar a observação 3. Vamos aqui na observação 2 e aqui a observação 1. É o seguinte: nós classificamos no nosso último encontro a posse. E uma das classificações foi a posse nova e a posse velha. Aqui agora você vai entender qual é a relevância de você classificar uma posse nova a menos de ano e dia, uma posse velha superior a ano e dia. Porque se a posse for nova, há a possibilidade de se ingressar na ação possessória com um pedido, aqui eu vou botar a posse nova, tá? Que você já sabe, menor de ano e dia, tá? Você pode fundamentar o seu pedido liminar com a possibilidade contida no artigo 562 do CPC. Significa dizer que o juiz, olha que coisa interessante, em função de você ter feito isso de maneira imediata, ó, por isso que essa classificação é legal, por você ter feito um esforço imediato, e é aquela posse de má-fé, aquela posse injusta, você está querendo contestar, o ordenamento jurídico, ele permite que o indivíduo formule o pedido liminar e que o magistrado, antes de ouvir a outra parte, possa realizar a proteção possessória. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Que nas ações de proteção possessória, nas ações possessórias, se a posse ela for nova, olha, eu botei novo, perdoe. Se a posse for nova, você pode fundamentar a liminar com o artigo 562 do CPC. Se a posse for velha, ainda cabe um pedido de proteção, tá? Ainda cabe, por exemplo, uma liminar. Mas agora, o fundamento pode ser, aliás, o fundamento ele deve ser outro. Você não pode agora se resguardar com as benesses contidas no artigo 562. Você pode, por exemplo, utilizar o artigo 300 do CPC, que fala ali da tutela de urgência. Então, olha que coisa legal nós estamos aprendendo aqui. Nós vimos na nossa aula de hoje, no nosso encontro de hoje, que a posse, ela é protegida e ela pode ser protegida, tá? No direito civil, nós classificamos a violação da posse em esbulho, que é a perda total da posse, ou turbação, uma perda parcial da posse. Pelo direito civil, as partes possuem legítima defesa e devem formalizar um esforço imediato, no sentido de proteger a sua posse. E isso repercute processualmente, porque processualmente o sujeito pode entrar com a ação de reintegração de posse, no caso de esbulho, manutenção de posse, no caso de turbação, ou com algum interdito proibitório, no caso de ameaça. Você já sabe que as ações possessórias possuem enquanto característica a fungibilidade. Há também a possibilidade de acumulação de pedidos e, se a posse for nova, é possível fundamentar a liminar, pautado na previsão do artigo 562 do CPC, e se a posse for velha, ainda cabe o mesmo pedido liminar. Só que agora o fundamento é outro, porque os requisitos são outros. A possibilidade, por exemplo, de uma tutela de urgência, para que seja resguardado a posse do indivíduo. Essa aula finaliza aqui. Eu quero agradecer a você pelo prazer que é estar falando de direito civil. Muitíssimo obrigado, forte abraço, até o próximo encontro. Deus abençoe.